Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Lucas Putric, sócio proprietário da Avenue Imóveis. E hoje nós vamos dar início ao nosso canal no YouTube, o nosso quadro chamado Quero um Imóvel. E para isso, nós vamos trazer a cada semana um convidado especial para falar sobre o ramo imobiliário, alguma situação, algumas dúvidas frequentes que os nossos clientes, as pessoas que se relacionam no nosso meio têm. O nosso intuito aqui é justamente isso, informar você sobre as situações do mercado imobiliário. E hoje eu trago aqui o meu amigo pessoal, além de parceiro aqui da Avenue Imóveis, o Dr. Leonardo Capa Menin. Leonardo, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer poder aqui fazer parte desse canal da Avenue Imóveis. Legal, muito bem. O Dr. Leonardo, ele é sócio da Bonamigo Menin Mariucci Advogados Associados, né? O esposo da minha amiga também, Heloísa Bonamigo, né? E ele tem formação em Direito pela UFR, é isso, né? E é mestrando em Direito também pela USP. Tem um currículo bem interessante, já fez estágio em diversas empresas, Ponta Grossense, é assim que fala? Crescido em Ponta Grossa, nascido em Pato Branco. Nascido em Pato Branco, cresceu em Ponta Grossa, se formou e fez faculdade em Curitiba. Muito bem. E hoje cascavelense de coração. Cascavelense agora com a empresa aqui, veio morar pra cá. Exatamente. Plano de casamento, leilou. Isso aí, geralmente é a mulher que manda e decide a cidade. Não é o meu caso, né? Porque eu trouxe a minha excelentíssima para cá. O Lucas é diferenciado. Exatamente. Mas muito bem, então o Leonardo hoje vai fazer aqui, nós vamos falar sobre proteção jurídica da posse e de propriedades rurais. Um tema muito importante e pertinente da nossa região. Nós temos aí muitos clientes, amigos, parceiros que são do ramo, né, do agronegócio. E para iniciar o nosso canal, nós trouxemos então o Leonardo para tirar algumas dúvidas aqui, trazer apontar algumas situações bem interessantes sobre defesa de posse, defesa da propriedade, né? A parte do direito que cabe a isso, não é mesmo? Exatamente, Lucas, né? Hoje no contexto brasileiro, né, o maior medo, na verdade, anseio, né, de todo aquele que busca investir em imóveis rurais, busca ter a sua atividade, né, tirar a renda, né, da exploração rural, seja na pecuária, seja na lavoura, seja através de suinocultura, avicultura e toda a cadeia que envolve o agronegócio, né, tudo começa a partir, né, da pessoa ter segurança da sua propriedade. Segurança jurídica. Segurança jurídica. Essa é a grande preocupação que assola todos os nossos clientes. Em qualquer consulta que nós vamos fazer, a maior preocupação é justamente ter a certeza, né, de que a sua propriedade está assegurada e sua posse também. Muito bem. Antes de começar as perguntas aqui, eu tenho aqui o meu sócio, Dala, Melvin. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui. Vou mostrar aqui o meu backstage, tá? Olha lá, chega mais perto aí, Dala. Esse é o Dala, no backstage. Nós temos aqui o Samuel, o Jesse Lira, Samuel, beleza? Samuel é o nosso videomaker. Aqui é o nosso backstage, vou colocar de volta aqui, depois vocês avô, né? E antes da gente iniciar, então, o Samuel vai rodar a vinheta para nós. Samuel, roda a vinheta aí. Beleza, temos um vinhozinho para tomar aqui. Próprio, né, Misol, generalidade que trouxe o vinho para nós aqui. Vamos tomar um vinhozinho aqui para fazer as perguntas, para trazer as informações. O papo sempre fica mais fluido, né, com um pouquinho de vinho, muito mais gostoso também, boa companhia. Exatamente. Léo, vou chamar de Léo, porque o Léo é meu amigo, né? Posso te chamar de Léo? Com certeza. Doutor Leonardo. O Léo é muito mais adequado aqui, ó. Então, beleza. Léo, é o seguinte, vamos falar sobre a diferença de posse e propriedade. Assim, você me desculpa, até pela questão
Você está falando com um leigo aqui, mas os nossos, as pessoas que assistem ao nosso canal também têm essa dificuldade, talvez, na nomenclatura de algumas situações, né? Tem algumas palavras aí e tal. Então, vamos tentar fazer com que seja uma coisa bem simplificada para ficar tranquilo. Beleza? Vamos lá. Então, assim, a primeira pergunta. Qual a diferença entre posse, que a gente vê muitas propriedades da pessoa é proprietário ou tem a posse? Tem uma diferença entre uma coisa e outra? Como... Sim, Lucas, sim. Tem muita diferença, na verdade, né? Propriedade, todo proprietário é aquele que tem o imóvel no seu nome, né? Tem a matrícula no imóvel. E aí a propriedade, ela no direito, nós chamamos de um direito real, ou seja, eu consigo opor isso em relação a todo mundo, né? Se eu tenho um contrato entre nós dois, eu só consigo executar esse contrato em face de você. Agora, quando eu sou proprietário do meu imóvel, eu consigo dizer para todo mundo que eu sou proprietário. Ninguém pode se opor em relação à minha propriedade, porque ela é um direito real. A posse, diferente da propriedade, que é um direito, a posse é um mero fato, né? Então, hoje no direito brasileiro, quando você tem a posse é porque você está em posse de um determinado bem. E você pode possuir uma propriedade, pode possuir um veículo, sendo ou não proprietário daquele veículo. Então, são duas coisas distintas. Normalmente, né, o que é o normal, o proprietário é aquele que está na posse do imóvel. Então, eu tenho a minha fazenda, eu estou exercendo a minha atividade, eu tenho a minha atividade pecuária, eu tenho meu plano na minha própria fazenda, eu tenho a posse. Quando, por exemplo, eu arrendo a minha fazenda, aí eu continuo mantendo a minha posse, mas quem vai estar exercendo a posse diretamente não sou mais eu, vai ser o meu arrendatário. E, às vezes, a posse ela pode vir sem nenhum contrato, né? Existe a posse que vem, às vezes, de má fé, às vezes uma posse que vem de boa fé, independente da propriedade, a pessoa entrou lá sem saber que não era dela, né, e está exercendo a posse. Por isso que a gente diz que a posse é um fato. Então, eu posso exercer a posse independentemente de eu ser ou não o dono, né, do imóvel. Então, Léo, assim, a gente sempre ouve falar das situações de posse, mas nem sempre o posseiro é uma posse de má fé, digamos assim. Existem posses de boa fé, e a pessoa está em cima desse imóvel, né? E a dúvida que eu tenho é, por exemplo, no caso de uma locação, de um arrendamento, né? A pessoa que arrendou tem a posse do imóvel, corretamente? E qual que é a diferença desse posseiro, a posse de má fé, digamos assim, para essa posse de boa fé? Então, né, a posse de má fé, geralmente ela acontece quando você sabe que aquilo lá não poderia estar em sua posse, né? Então, no caso, por exemplo, de uma invasão, aí claramente a gente vai ter uma posse de má fé. Você tira aquele que estava na posse do imóvel, né? E você invade, você tira ele e você está numa posse, você está numa posse de má fé. Você sabidamente sabia que aquilo não poderia ser seu, né? E existe posses, né? Muitas vezes a gente escuta falar dos posseiros, né? De transmissão de posses, né? Às vezes nós vamos ver assim, faleceu um avô e nós achávamos que ele tinha muitas terras e na verdade ele era possuidor de muitas terras e em seu nome não tinha nada, né? Legalmente, vamos dizer assim, perante, né, o cartório de registro de imóveis, ele não tinha a posse, não tinha a propriedade do seu imóvel. Sim. Essa posse, ela pode ser de má fé, pode ser de boa fé. Independentemente de qual seja a origem dessa posse, né? Em ambos os casos, se já faz muito tempo que ele está nessa posse, se todas as pessoas enxergam ele como dono, nada impede que se busque regularizar a propriedade e aí, perante o Poder Judiciário, buscar uma ação declaratória de propriedade que é uso capião. Isso que eu ia perguntar, tem a ver com a questão do uso capião, então. Exatamente. Mas existe um tempo mínimo para que ele tenha posse daquele imóvel ou não? Isso. No direito brasileiro, a posse para uso capião varia muito, né? Existem uso capiões que você consegue em 2 anos, né? Quando você está no imóvel, por exemplo, que era do seu cônjuge, ele abandonou. Então é um tempo muito curto.
E existe a usucapião extraordinário que você tem que ficar 15 anos, né, no imóvel, pelo menos, sendo visto como dono desse imóvel por toda a sociedade, né? Então, Feito algumas benfeitorias. Isso, independentemente de fazer a benfeitorias, claro, se foi feito benfeitorias, né, você demonstra mais claramente. Sim. E essa usucapião de 15 anos pode decorrer de uma posse de má-fé. Então, por isso que é muito importante o proprietário, que, por exemplo, ele tinha um contrato de arrendamento com determinada pessoa, o contrato venceu, aquela pessoa continuou de imóvel e ele não está mais cobrando, é muito importante que você regularize essa situação, né? Então, ao invés de você simplesmente abandonar, não, mas eu gosto dele, eu acho que eu não deveria mais cobrar dele. Já faz, tipo, 10 anos. Exato. Isso aconteceu até na propriedade do meu avô, né? Na época, já fazia 10 anos que o arrendatário estava lá. E aí ele acabou ficando 1 ou 2 anos sem o contrato, tá? E aí, né, eu lembro que nessa época meu tio correu atrás, foi ver algumas situações, justamente com uma pessoa especializada nisso, um advogado, para poder regularizar isso. Para não ter uma reclamação futura de uma situação dessa. Exatamente, né? Até porque se você deixa passar sem se opor a isso, essa pessoa que está na sua terra pode virar dono, né? Por conta da usucapião. Então, se você, por exemplo, eu realmente, né, é uma pessoa muito simples, eu quero, né, que ele fique lá, mas eu não quero dar a terra para ele, né? É muito mais fácil e muito mais seguro você fazer, então, um contrato de comodato. Então, seria hoje o empréstimo gratuito, né, de um bem imóvel, de uma fazenda, por exemplo. Você faz um contrato de comodato e você afasta a posse que pode gerar usucapião, porque ele não vai mais ser o possuidor, né, estar em cima da terra, mostrando a todos como se ele fosse dono, porque ele está lá por uma concessão do dono. Então essa posse foi autorizada pelo dono, é uma posse, né, que depende da posse do dono, o dono não deixa de ser possuidor também. Sim. E aí isso não vai gerar um usucapião e você não vai ter o risco de perder a sua propriedade por deixar ela parada lá. Entendi. E quais são além dessas situações de documentação de contrato, né? Quais são as ações de defesa? Duas perguntas, tá? Quais são as ações de defesa do proprietário? Quais as ações que ele pode tomar para ter a defesa dessa propriedade? E quais são as ações no caso de uma posse, né? Sim. Seja ela bem intencionada ou não, quais são as ações que o posseiro, digamos, o possuidor da terra tem que ter para poder garantir esse imóvel para ele? Veja, Lucas, geralmente a gente escuta falar, né? Mas alguém está querendo entrar na minha propriedade, então eu vou buscar um advogado para fazer, né? Sempre eu falar do interdito proibitório. Todas essas ações que nós chamamos de ações possessórias, elas não levam em consideração quem é o dono do imóvel, quem é o proprietário. Elas levam em consideração quem está sobre o imóvel, o possuidor. E até é engraçado, né? A gente ouve falar assim, não, mas eu sou o dono. O dono também pode entrar com essas ações se ele for o possuidor, né? Mas às vezes faz 10 anos que você não entra no imóvel, tem outra pessoa lá, eu sou o dono, mas eu não tenho mais a posse daquele imóvel, então eu não posso me servir de uma reintegração na posse, por exemplo, para buscar entrar. Aí eu vou ter que buscar uma outra ação, né, que é a emissão da posse, para que eu busque, né, retomar minha posse por eu ser o dono. E aí a gente já está falando de uma ação que não é mais possessória. Né? No direito a gente vai falar que ela é uma ação petitória porque ela não decorre da posse, mas sim por eu ser proprietário. E quando eu vou defender a minha posse, eu tenho várias maneiras de fazer isso, né? E aqui a gente sempre usa o exemplo de uma invasão, porque é onde você vê mais claramente todos esses momentos, né? Sim. Então, se eu sou o possuidor do meu imóvel, eu estou exercendo a minha atividade rural, lembrando que o possuidor ele não precisa estar lá em cima do imóvel o dia inteiro. Né? Se eu tenho, né, uma fazenda, por exemplo, que é muito comum aqui na nossa cidade, né? Eu tenho uma fazenda no Mato Grosso do Sul, ou no Mato Grosso, ou no Goiás, e eu moro em Cascavel, né, ou Curitiba, onde quer que seja,
mas eu estou lá exercendo, né? Eu tenho meus funcionários que estão trabalhando, estão tocando meu gado, estão cuidando da minha lavoura. Eu estou sim exercendo a minha posse sobre o imóvel. Então a posse não preciso estar em cima para eu ser o Você tem, consumidor do por imóvel. exemplo, um funcionário lá que está tocando Exatamente. o negócio, mas sobre o seu guarda-chuva. Exato. Você que é o administrador da fazenda. Isso, tá? eu que estou coordenando tudo, né? Sim. E aí nesses casos, né? Isso tem muito, né? A gente tem, aqui em Cascavel, tem muitas pessoas do agronegócio que tem algumas fazendas aqui na região, mas também tem em outros estados, né? Exatamente. O cara tem que estar lá todo dia, toda semana. Pode ser que ele passe um ano sem pisar na fazenda e ele ainda vai ser possuidor, desde que, né, não tenha outra pessoa entrado lá sem ele saber. E aí eu tenho várias possibilidades, né? Então, sempre que alguém vai invadir, né, e entrou na minha propriedade, por exemplo, eu sou autorizado pelo direito a retirar aquela pessoa da minha propriedade. Então, eu não preciso esperar a força policial chegar para retirar. Claro que isso sempre vai depender de um uso adequado das ferramentas, da força, né? Eu não posso colocar um tanque de guerra em cima da minha fazenda, pode chegar para retirar a borracha, né? Então eu posso sim utilizar de esforços para que aquelas pessoas, né, não fiquem ali confortavelmente, até que chegue um esforço policial, enfim. E essa ação se chama desforço imediato, né? Eu, por minha conta própria, retirar alguém de cima da minha fazenda que está invadindo. Isso serve para fazenda, serve para qualquer imóvel urbano também. Aí existe, quando tem uma ameaça, avisaram, olha, nós vamos invadir porque essa semana, né, nossa luta vai ser pela propriedade, pelas terras, e aí nós iremos invadir a fazenda do Lucas. Eu posso sim ingressar com uma ação, pedir para um juiz um interdito proibitório, quando tem uma ameaça à minha posse. E aí vai ser determinado, olha, que aqueles que estão ameaçando, que não invadam, se vocês invadirem vai ter uma multa, ou vai ter alguma consequência para vocês, né? É porque, assim, existe por exemplo, depois nós vamos falar aqui até uma pergunta sobre a questão do MST, mas assim, qual que por exemplo, o fato de algumas pessoas, não estou generalizando nem falando do MST em específico, mas o fato de uma pessoa lá com a família dele lá, estar lá e entrar na tua propriedade, né? Mas não tomar conta, digamos assim. Porque geralmente uma fazenda tem a sede da fazenda, né? Quando alguém invade e toma a sede da fazenda, que fica um pouco mais complicado. Mas, nesse caso, se ele invadiu uma parte da propriedade lá e não tomou posse da fazenda, já caracteriza como uma invasão. Uma invasão, mas assim, é uma ameaça também, porque ele não está sobre posse do imóvel, mas ele está ali dentro. Então já é uma ameaça. Isso e é aí uma eu posso dúvida, entrar né? com esse interdito proibitório? Isso, né? Na verdade, aí sempre tem essa dúvida, né? Bom, mas ele já entrou, não entrou? E qual ação que eu devo entrar? Porque no direito você vai dizer, bom, existe o interdito proibitório quando ele ameaça. Existe a manutenção de posse quando ele está invadindo. E existe a reintegração de posse quando ele já invadiu, já tomou, né? Sim. Bom, se ele está ali no meio do caminho entre estar invadindo e já ter invadido, né? Na verdade, qualquer ação que você ingresse, tinha uma ameaça, aí ele invadiu. Essa ação ela vai se transformar, vamos dizer assim, na ação adequada. Então ela continua. Eu não preciso, agora mudou, vou ter que acabar com aquela, vou entrar com essa. Né? Ela vai continuar e você vai continuar defendendo perante o juiz, né? Buscando a tutela jurídica, independentemente da ação. Só vai mudar o nome, mas as consequências, né, que eu vou ter, de fato, que é o que importa, né, o que eu estou querendo proteger, elas vão ser as mesmas, né? Na verdade, cada caso é um caso. Exato. Né? E é por isso que você precisa ter, quando acontece uma situação dessa, você precisa ter um especialista na área para poder fazer a leitura exatamente do que está acontecendo, né? E o Léo com as suas sócias, que é a Heloísa
esposa também, sócia e esposa, né? Sócia, né, nos negócios e na vida e no Na amor. vida e no amor. E também a Letícia Marinhuc, que é sócia da empresa de vocês, que fazem esse trabalho e podem dar assessoria para qualquer tipo de situação voltada, não só isso, né? Mas nesse caso, o escritório deles é especializado, dos braços do escritório justamente é esse, o agronegócio, né? E assim, bom, então falamos como que é? Desforço imediato. Desforço imediato, que é quando o cara consegue tirar As próprias custas, né? as próprias custas. O interdito proibitório, né? Que é quando Tem uma ameaça, tem né? aquela ameaça. Só que cada fazenda, cada propriedade, não só de fazenda, né? Mas cada propriedade vai ter uma situação peculiar, digamos assim, né? Cada caso é um caso, né? Sempre não tem como a muito gente, não tem como a gente particular, né? não tem como a gente colocar uma situação e falar isso aqui, a forma como ele invadiu, cabe aqui. Não, tem que ser estudado e realmente visto cada situação. E também falamos da manutenção de posse, é isso? Isso, manutenção e reintegração, né? E a reintegração. Muito bem. Exatamente. E todos esses casos, né, vai depender para que o direito, né, para que o Estado aqui eu digo, né, as polícias, seja no caso a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, no Mato Grosso do Sul nós temos a DOF, né, que é uma ala da polícia mais especializada, por exemplo, a Força Nacional. A polícia militar mesmo tem a Força Rural, né? Exato, né? Então tem o Departamento de Operações de Fronteira, que é a DOF, tem a Patrulha Rural. Todas essas, para que elas possam agir em teu favor, a não ser que, claro, exista um flagrante, então quando o ladrão está na rua, o policial enxerga ele roubando alguém, ele não precisa pedir autorização para o juiz para prender, né, aquele que ele viu, né? Agora, quando ele é acionado, né, bom, eu preciso de uma força, eu preciso de uma determinação judicial para que o juiz determine que a polícia vá cumprir, né, essa reintegração na posse, manutenção na posse. E isso depende, geralmente, então, eu entrei com a minha ação, consegui, bom, é o primeiro passo, ganhei a minha liminar. O que é uma liminar? Eu não posso esperar 10 anos para que o meu processo seja julgado, para que eu retire aqueles que estão invadindo hoje a minha propriedade. Porque senão você vai ficar 10 anos, na verdade não é só uma propriedade, é como se fosse uma empresa. O cara não pode ficar 10 anos. É uma vida, né? Quando a gente fala de propriedade rural, a gente fala de uma vida, de uma família. São famílias envolvidas, né? As que trabalham, proprietários, os que trabalham, né? Isso. E aí dependem da produção, né? Até isso eu ia te perguntar, a questão das determinações judiciais temporárias, né? Porque assim, a gente sabe que o sistema judiciário é um sistema bem oneroso e acaba demorando para sair alguma determinação, mas existem as liminares, as determinações temporárias, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, às vezes o cliente, o proprietário, o dono do imóvel fala, meu Deus, invadiram minha propriedade. O que eu faço? Vai demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos para regularizar isso ou não? Isso é um caso bem curioso, né? Porque quando a gente fala de liminar, né? Sempre que, bom, vou invadir minha fazenda, geralmente o cliente nos procura e o que ele busca não é, ninguém vai nos procurar e falar, eu quero entrar com um interdito proibitório, né? A pessoa busca ou uma ação ou uma liminar, né? O que é a liminar? Bom, até que acabe a ação eu preciso me defender. E aí o juiz vê que, por exemplo, você tem bastante probabilidade de estar certo no que você está buscando, né? E aí ele já determina desde logo que seja realizado aquilo que eu estou pedindo no processo. Então, seja determinado, por exemplo, no caso de uma reintegração de posse, a retirada daqueles que estão injustamente no meu imóvel, né? Até que o Poder Judiciário possa examinar o processo com todas as provas e tudo mais. Exatamente. E aí, no final, você vai ter uma sentença que aí sim vai dizer, bom, eles realmente não poderiam ter invadido ou não, você que buscou a ação estava errado, né? E isso depende de muitos problemas, né? E é bem curioso quando a gente fala, porque sempre que alguém fala, eu quero buscar uma liminar, ela pode ser numa ação de posse de um imóvel, né?
Ou pode ser para qualquer outro caso, né? O muito comum é as pessoas que estão em tratamento médico, né? E aí tem pelo plano de saúde negado o direito a ter determinado medicamento, né? Alguma quimioterapia necessária à sua saúde, né? Ele também não pode esperar até que o juiz analise todo o processo, vá para o tribunal, os desembargadores analisem, porque a vida dele está em risco, Às né? vezes E o cara plantou lá o soja dele, exato. não vai esperar para colher se vai acabar a ação ou não, precisa de uma liminar. Exatamente, precisa agora. E essas liminares que são aplicadas hoje para todos os casos, né, desde que comprovados os requisitos que o direito pede, que tem uma lei, uma das origens dela é justamente nessas ações de posse. Por quê? Porque para que na sociedade a gente não tenha uma comoção, então as pessoas não saiam por aí invadindo a torta e a direita a propriedade de todo mundo, eu preciso ter uma resposta rápida. Eu preciso que o judiciário, que a polícia, que todo o aparato que existe proteja, né, aquilo que está posto. Se a pessoa entende que não é justo aquele que está em cima do imóvel estar lá, ele tem todo o direito de entrar com uma ação que ele entender adequada e buscar, né, discutir isso. Agora, ele não pode... Nesse caso já cabe o efetivo policial para tomar com certeza. A reintegração dele. Exato. Agora, ele não pode sair invadindo a torta direita a propriedade de todo mundo. Senão ia ficar muito fácil. E hoje a gente acaba enxergando, e é algo que preocupa muito, todos aqueles que advogam na área, né, que se preocupam com quem produz no campo, com quem está ali batalhando, né, para que chegue o alimento à mesa de todo mundo. É muito difícil, a gente tem muito risco, né? Porque as pessoas se sentem inseguras com a resposta que o judiciário vai dar a elas nesses casos. Porque a gente está enxergando uma inversão dessa lógica de que você tem que defender a posse para que as pessoas não saiam invadindo todas as propriedades, né? Sim. Então, a gente observa, né? É claro que aqui a gente está numa conversa mais descontraída, aqui a gente está tomando um vinho, não estamos entrando em muitas questões técnicas, né? Exatamente. Mas, por exemplo, tem vários problemas que na hora de você, ganhei, e aí o que eu faço? Né? Tem vários problemas que a gente vai ter que enfrentar nisso. Primeiro, né, e a gente vê muito aqui no Paraná, aconteceu muito isso, com muitas propriedades, eram os possuidores terem as determinações judiciais para que fossem retiradas as pessoas que estavam justamente na sua propriedade, na propriedade que eles eram possuidores, e a polícia simplesmente virar e falar, olha, nós não temos efetivo, então nós não vamos. E aí a gente depende muito também, né, da boa vontade dos governantes. Mas aí cabe, de repente, uma situação do Exército, nesse caso? Olha, existem muitas possibilidades para se buscar isso, mas é aquilo que nós sempre dizemos, né? É muito difícil você buscar ter aquilo que você quer se nem a polícia cumpre aquilo que foi determinado, Sim. né? Então aí a gente vê às vezes o direito quase incapaz, né, perante os fatos. E esse é um problema, e aí tem horas que os próprios tribunais criam empecilhos, né, a isso que era já há muito tempo a base de todas as liminares, que é as ações possessórias. Então, por exemplo, nós tivemos ali no âmbito da pandemia, antes de ter a lei, até anotei aqui, vocês vão me dar licença. Tá. Não, eu só vou fazer um comentário. Eu perguntei, pode procurar ali. Não precisa cortar não, tá tudo certo. Vou cortar aqui, não, brincadeira. Antes de você pode procurar a lei aí, eu fiz esse comentário justamente porque o meu pai foi militar, né? Serviu o exército e ele serviu em Foz do Iguaçu, né, na fronteira. E ele tem um álbum muito legal, com todas as fotos e tal do tempo que ele ficou no exército. E uma das histórias que ele conta é justamente isso, né? Foi feita uma reintegração de posse
de uma propriedade e foi chamado o Exército. Acho que foi uma das primeiras ações que ele teve no Exército, foi justamente isso. Por isso que eu perguntei dessa situação do Exército entrar com um efetivo, né? Numa reintegração. Mas isso também foi em 1970 e alguma coisa que meu pai serviu. São ótimas histórias, né? E realmente tinha uma época onde o Exército tinha um pouco mais de autonomia, né? E hoje nós estamos em um outro momento, né? Sim. Mas você ainda pode buscar o auxílio do Exército, né? Às vezes o próprio Estado pode requerer, bom, eu não tenho efetivo, existem possibilidades para eu buscar o auxílio, né? Dessas forças. Isso na década de 70, 80, realmente o efetivo da polícia não era tão grande, né? Hoje eu não sei quanto tempo faz, mas e como que funciona. Mas dentro da polícia, eu acredito que nessa época não tinha, por exemplo, nós temos batalhões específicos, especiais para algumas situações, né? No nosso caso aqui, muito perto da fronteira, o BPFROM, nós temos algumas situações que eu acho que isso na década de 70, 80 não era tão grande esse efetivo, né? Por isso que o Exército entrava realmente utilizando do efetivo do Exército para poder cumprir essas determinações. Com certeza. Acho que é isso, né? Naquela época não tinha muito, né? Não tinha muita polícia, tinha menos polícia, né, aí a gente entra em umas questões um pouco mais delicadas, né? Nós estávamos, né, numa época onde os militares estavam no poder, então eles tinham muito poder de fazer aquilo que eles quisessem, né? E tem algumas pessoas que se beneficiaram disso e tem outras pessoas que acabaram sofrendo um pouquinho também, né? Um pouquinho, não muito, mas nós tivemos uma ditadura, né? A ditadura militar foi até 1985, 84. Até a redemocratização, né? E aí nós tivemos uma nova Constituição e hoje, né? Todos aqueles que atuam, né? Na parte jurídica se baseiam na Constituição de 88, até porque é essa Constituição que foi feita por aqueles que foram eleitos, né? Sim. E nós temos um dever de seguir ela, apesar de muitas vezes nós podemos nos opor, não concordarmos com algumas interpretações que são feitas em relação à Constituição, né? Quando você pega um texto de uma Constituição que é muito amplo, eu posso tirar várias interpretações. E aí entram muitas discussões, às vezes mais aprofundadas, às vezes muito superficiais e que têm consequências catastróficas, mas ainda assim eu preciso seguir aquilo que está ali, né? Apesar de tudo. A Constituição é a base, né? Exatamente. Mas assim, uma das coisas que eu marquei para te perguntar é sobre essa ação do STF, acho que é do ministro Barroso, né? Que aconteceu recentemente, da suspensão de todas as posses, né? Tem alguma coisa relacionada a isso? Eu não sei qual é o número da ação e tal, talvez você pode me ajudar com isso. Então, é a famosa ADPF 828, né, que está em tramitação ainda, né, no STF, e ali o que ela tem hoje é aquilo que a gente já conversou, que é uma liminar. Acontece que quando o Supremo dá uma liminar, essa liminar ela vai abarcar todos os tribunais do Brasil inteiro, sejam tribunais estaduais, tribunais federais, juízes, né? O juiz da comarca do interior também está afetado e tem que seguir aquilo que foi determinado. Pelo STF. Essa é uma ação que foi proposta pelo PSOL durante a pandemia e eles utilizaram do argumento de que durante a pandemia as pessoas estavam, né, mais fragilizadas, vamos colocar assim, aproveitaram isso para dizer que você não poderia mais desalojar aqueles que estavam devendo aluguéis, por exemplo, né? Sim, mas isso pegou um âmbito, talvez o foco deles era uma situação do mais pobre, daquele menos favorecido, porém isso afetou... Essa ação está tendo consequências muito catastróficas hoje para todos aqueles que se preocupam, né, com essa parte rural. Sim. O que aconteceu? Em 2020 veio a pandemia, todos, né, sofreram de um jeito ou de outro, né, muita gente aqui perdeu entes queridos,
outras pessoas tiveram outros tipos de perda, então perdas financeiras, muitos comércios fecharam, e efetivamente tinha muita gente que não estava em condições de arcar com os aluguéis, por exemplo, porque perdeu o emprego, enfim, né? Tiveram várias consequências. Sim. Apesar de também o proprietário, às vezes, ser a única fonte de renda dele, o aluguel, e ele também ficou sem essa renda, né? Então, foi um efeito dominó que abalou todo mundo. Sim. E aí, o Supremo, na época, ele entendeu que, por conta de toda essa situação, deveria suspender todas as ações todas as reintegrações de postos, todos os despejos, né? Por conta de falta de pagamento. Entendi. E aí só que quando entraram foi essa ideia e com o tempo foi ampliando, né? O Supremo foi tomando um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim, e foi ampliando tudo aquilo que ele estava considerando que não deveria mais acontecer, né? Então, aí foi feita uma lei, né, durante a pandemia 1426, que teve uma ideia de vedar o despejo para todos aqueles que eram vulneráveis efetivamente. Então ela trouxe critérios, inclusive, para determinar quem que é a pessoa que é vulnerável e que seria beneficiada, né? Porque assim, uma coisa é você criar uma lei de suspensão de qualquer posse, né? Qualquer despejo, qualquer despejo. Isso é uma coisa. Agora, você fazer uma triagem, uma classificação de quem realmente estava sendo afetado com isso é outra coisa. Né? Exatamente. Então vamos lá, depois de uma pequena pausa aqui, gostaria de agradecer. Deixa eu mostrar aqui no backstage a presença. Vem cá, olha ali, as ilustres, vem mais pertinho aqui. Aí, ó, a minha excelentíssima noiva e a esposa do Léo. Vieram prestigiar aqui. Sempre sob vigilância. Vão aparecer no canal. Acho que a gente estava falando aqui da ADPF 828, isso, né? Nós finalizamos a parte, né? Tá, então vamos lá. Bom, vamos retomar aqui, então. Assim, ó, eu gostaria de te fazer algumas perguntas aqui sobre a questão de invasões, tá? Nós estamos falando a gente falou aqui de posse, de propriedade e tudo mais. Vamos falar um pouco desse assunto sobre invasão, a diferença entre invasões indígenas e qual que é a diferença, né, de invasões indígenas e invasões do MST. E também sobre a discussão, principalmente das invasões indígenas, né? Já assim, gostaria de saber se já não estava definido quais eram a determinação de quais eram as terras indígenas. E por que existem invasões indígenas e qual a diferença entre elas e a invasão do MST? Então, Lucas, isso é uma questão muito complexa, né? Porque ela envolve toda uma parte jurídica e toda uma parte ideológica por trás, uma parte cultural, sociológica. Então, é uma complexidade para você analisar a questão indígena muito grande. Acontece que já faz alguns anos, né, o Supremo julgou um caso que foi, à época, né, muito paradigmático, que era o caso da Raposa Serra do Sol. Ali se entendeu que as terras que estavam demarcadas, né, que eram consideradas indígenas, não só demarcadas, mas que eram indígenas até 88, eram terras indígenas. E as terras que até então não estavam sob a posse dos índios, não eram demarcadas, não seriam mais, né, não teria mais essa demarcação. E isso era muito necessário, por quê? Porque você precisa fixar um momento aonde você encerra as discussões, porque senão nós estaremos daqui 100 anos, 200 anos, ainda discutindo os mesmos problemas, né? Uhum. Com toda a insegurança, todo aquele que vai comprar uma propriedade e fala, bom, e aí, será que eu vou perder ela, não vou perder ela? E essa preocupação é muito grande, por quê? Porque quando você pega a Constituição de 88, ela coloca que a terra indígena, caso você seja um possuidor de boa fé, que é aquilo que a gente já conversou, então alguém que, por exemplo, tem muitos possuidores que têm o título da propriedade desde 1800,
1990 Sim. e foi sendo vendida pelo Estado para uma pessoa, para outra, chegou às mãos daquele produtor. Isso já aconteceu numa fazenda em que veio para nós aqui, para venda, justamente com essa documentação, digamos assim, de 1800 e alguma coisa, né? Mas Isso. era uma posse só. Não Aí são coisas diferentes, né? Aqui o que eu estava dizendo é uma fazenda que o dono tem dono, né? Então você pega a cadeia de donos, Lucas vendeu para Leonardo, que vendeu para Dala, que vendeu para Samuel, até que chegou no atual proprietário e foi seguindo e surgiu, essa foi vendida primeiro pelo Estado, por exemplo, Mato Grosso do Sul, pelo Estado do Mato Grosso do Sul. Sim. E aí essa terra hoje você fica na segurança de dizer, bom, se essa terra for considerada indígena, terra originária indígena, mesmo eu tendo comprado essa terra de alguém que comprou e que no fim quem vendeu foi o Estado, eu só posso ser indenizado pelas benfeitorias e não pela terra nua. Porque se for considerar assim, todas as terras eram Exato. indígenas. Você vai voltando, né? E aí você gera todo um problema. Claro que aqui é uma comparação, né? Bem mais simples, mas é isso. No fundo, você perde a possibilidade de você falar, não, isso aqui agora é meu, isso aqui não é, enfim. Ou mesmo a possibilidade, né? Porque o Estado tem ferramentas para isso, existe a desapropriação, que é o Estado, por exemplo, ele vai construir uma rodovia, ele pode desapropriar por interesse público a sua terra, sim, só que ele é obrigado a te indenizar. Não só pelo que você construiu nela, mas pelo valor da própria terra. Sim. E aqui, quando é indígena, tem essa peculiaridade. E uma situação, por exemplo, agora surgiu na cabeça aqui uma pergunta. Quando o Estado ele faz uma desapropriação por interesse público, né? Ele paga o valor da terra ou ele paga também o valor, por exemplo, que esse proprietário teria com rendimentos até um determinado tempo? Ou não? Não, só o valor da ele terra? é indenizado pelo valor do bem que ele tem, né? Então, porque, por exemplo, só que geralmente, aí tem muitas discussões, geralmente, nas desapropriações, pelo valor da indenização justamente por isso. E quando você é corretor, você pode avaliar também um imóvel. Sim. Você vai considerar na sua avaliação não só o que ele vale hoje, mas o potencial desse imóvel, né? O potencial produtivo, construtivo e por aí vai. Né? E às vezes o Estado, quando ele vai indenizar, que ele faz um processo administrativo para te indenizar previamente, ele coloca um valor muito baixo. E aí existem ações que discutem isso. Você então, né, um advogado vai ingressar com uma ação a partir de um laudo de avaliação, né, que ele entenda adequado, para falar, olha, vocês desapropriaram o meu imóvel. Geralmente é feito três avaliações para poder fazer a média. Você conseguir fazer uma média para ficar uma avaliação adequada. Aí você vai dizer, olha, o que o Estado me indenizou era muito pouco, né, não correspondia àquilo que eu deveria ter recebido pela minha terra. E aí o grande problema disso é que entra em precatório depois, quando você ganhou a ação, aí eu preciso receber em precatórios. Aí quando é com a União, por exemplo, nós tivemos um princípio de calote no ano passado, né, uma moratória das dívidas da União por 1 ano. Agora, quando a gente fala do estado do Paraná, por exemplo, que está no regime especial, há pouco a gente estava pagando os precatórios do ano 2000. Nossa, 20 anos. Então, 23 anos a depois. gente infelizmente, né, quando a gente fala de um precatório, quando você não tem nenhuma preferência, então não é verba alimentar, não é, né, você não se encaixa em nenhum caso de preferência, você basicamente vai deixar uma herança para os seus filhos, para os seus netos, né? Porque 20 e poucos anos, isso é corrigido, obviamente. Isso, né? Mas aí você fomenta o mercado de venda de precatórios, né, que as pessoas ganham muito dinheiro vendendo e comprando precatórios justamente pelo prazo que demora. Então, às vezes, a pessoa prefere vender um precatório que ele tem para receber 100 milhões, por exemplo, por 70, e vender e resolver logo, a receber do Estado dali 10, 15 anos o valor integral. Então, tem gente que faz isso, compra, isso. Pode fazer isso, então. Você pode, claro. Eu tenho uma dívida a receber do Estado, né? E aí eu vou lá e vendo para você. Isso. Você vai receber não sei quando. Muitas empresas, mas, né, aí que entra né, a pegada do comércio de precatório, né?
Porque muitas empresas que compram os precatórios, elas conseguem usar nesse ano o precatório. Por quê? Por mais que ela vá receber, se ela ficar na fila dali 15, 20 anos, ela consegue ingressar num programa de compensação de dívidas tributárias dela. Então eu pego uma empresa que deve muitos tributos para o Estado, ICMS, por exemplo, né, que tem uma arrecadação muito grande. Vale a pena o E ela precatório. compensa. Então ela paga 70 para um precatório que vale 100 e compensa com uma dívida de 100. Ou seja, ela gastou 70 para pagar uma dívida de 100. Entendi. E aí você gera um mercado muito grande. Interessante. Né? Então é um mercado que porque, na movimenta verdade, muito dinheiro no Brasil. Na verdade, hoje. você compra o direito da dívida que Isso. o Estado tem com aquela pessoa, só que você também deve para o Estado, então faz E aí essa você compensação. E aí você consegue usar hoje o que você receberia dali não sei quantos anos. Né? Até teve uma... Né, porque todo pagamento de dívida do Estado, ele é regulado já na Constituição, no artigo 100. Por quê? Porque ele, para que não seja, porque o Estado não saia pagando, porque ele é meu amigo, eu vou pagar antes a dívida dele e não a do outro. Né? Não, e o Estado também, na hora de pagar, ele demora um pouquinho, né? Mas na hora de receber e fazer a ele é muito compensação, melhor para ele cobrar do que para pagar, né? exatamente. Exatamente. E aí, nessa de você, não, eu vou... ele criou esse monstro que são os precatórios hoje, que viraram uma moratória. O que é uma moratória? É você postergar uma dívida, né, até não sabe lá quando, porque é o jeito que o Estado tem de não quebrar, vamos dizer assim. Né? Ele vai postergando as dívidas dele até não poder mais, e aí você pega também, né, e aqui não vamos generalizar, mas muitos, por exemplo, políticos que falam, não, então eu vou atuar mesmo, dizer assim, sabendo que isso aqui vai gerar muitas dívidas, muitas condenações, e quem vai pagar não serei eu no meu mandato, vai ser dali uns 5, 10 mandatos, né? Então não é mais problema meu, os meus votos estão garantidos, e aí ele gera um problema que vai aparecer depois. O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro aí. Na política, obviamente. Mas voltando, que a gente estava conversando, na verdade, índios, e vamos parar em precatórios. Eu ia te falar isso. Assim, ó, uma das situações, porque a gente começou a falar da diferença entre invasão indígena para MST, e falamos aqui sobre o que diz a Constituição. Isso. Começou a entrar na questão. Mas, então, voltando ali àquele assunto, por que é diferente quando você tem, por exemplo, uma terra invadida por indígenas e quando você tem uma terra invadida pelo MST ou qualquer outro movimento que não seja indígena, né? Porque os indígenas têm na Constituição do Brasil um tratamento especial, né? E ele vem decorrente, né, de tudo aquilo que acontece com a cultura indígena. Eles foram, né, quase exterminados em algumas regiões, então obviamente foi colocado na Constituição para que eles fossem, né, protegidos. Acontece que hoje todo índio... São muitas tribos, né? São muitas tribos, você tem mais centenas de dialetos indígenas, de culturas, né? Cara, esses dias eu estava fazendo um trabalho escolar junto com meu filho, uma tarefa da escola justamente sobre indígenas, e aí estava dizendo lá quantas línguas indígenas tem no Brasil. E aí eu tive que pesquisar na internet, porque eu não tinha fazer nem ideia. Cara, eu cheguei a resposta de 294 línguas diferentes, dialetos diferentes. Então você imagina quantas tribos existem, quantas formas diferentes, né? Exato. E aí, é claro, quando você vai falar de questão indígena, claro que vai ser uma questão complexa, né? Tem um pensador que sempre falava, né? Que para todo problema complexo sempre tem uma resposta simples e muito errada, né? Então, assim, quando a gente está falando da questão indígena, as invasões de terras indígenas, tem uma complexidade muito grande. Sim. Mas por que elas são diferentes das invasões do MST, por exemplo? Porque quando você está falando de terra indígena, são índios tutelados pela FUNAI. Sim. E que só pode atuar na proteção e em questões que envolvem problemas indígenas a Polícia Federal, a Força Nacional. Então, eu não posso acionar para defender a minha propriedade face uma invasão indígena a Polícia Militar. Sim. E aí, quando a gente está falando de depender do efetivo da Polícia Federal,
que é uma polícia muito mais investigativa do que combativa, né? Sim. É uma polícia que fica muito mais nos bastidores do que né, na guerra, vamos dizer assim, do dia a dia, onde está a polícia militar. Na força, né? Na força, né? Então vai ser muito mais complicado. Sim. Né? Eu não vou ter efetivo. Você pega muitos casos que está tendo invasões recorrentes no Mato Grosso do Sul. Você depende, às vezes, 48 horas para você conseguir efetivo policial. E aí, o proprietário, o possuidor da terra, fica à mercê disso, né? Da boa vontade da polícia, da Força Nacional, do acaso, né? No caso do MST, não. No caso do MST, você consegue a proteção da Polícia Militar do Estado. Entendi. E aí, né, é muito mais próximo você ter isso. Então, claro que você tem muitas invasões do MST, são muito graves também, mas você consegue ter um desfecho muitas vezes mais tranquilo para o proprietário e mais rápido do que quando você está tratando uma questão indígena, né? Fora toda a questão ideológica por trás, né, dos índios que geram, às vezes, por uma ideia de justiciamento no judiciário. Sim. E aí o proprietário é visto como, né, o malvado, por mais que ele nunca tenha... E aí cada juiz vai ter a sua sentença. Exato, e aí você vai subindo de instâncias e vai sendo cada vez mais difícil, né, você ter um desfecho adequado. E o que acontece? O Supremo Tribunal Federal tinha fixado um arco, 88, beleza. Só que isso voltou à pauta. Né? Um processo de relatoria, se eu não me engano, posso estar enganado aqui, vocês podem me corrigir depois nas edições aí. Se eu não me engano, acho que é de relatoria do ministro Fachin. Samuel vai pesquisar depois aí. O nosso backstage aqui vai pesquisar depois, vai fazer certeza, a conferência aqui, se não está falando de uma fake news. Então, voltou à pauta e está sendo julgado esse processo do marco temporal. Então, recolocar em discussão se temos esse marco temporal ou não. Sim. E aí isso está trazendo uma insegurança e está promovendo invasões cada vez maiores, muito grandes. E quando eu estou falando de indígenas, eu tenho outros problemas, né, que acho que as pessoas que nunca viram de perto isso, né, a gente que atua nessa área acaba enxergando algumas coisas que as pessoas, às vezes, nos grandes centros não enxergam, né, não veem. Que existe sim, aqui a gente não pode desconsiderar que tem muitos casos de abusos em relação aos indígenas, né, de realmente extermínios, então tem muitas tribos, mas isso não pode ser colocado como uma regra. E existem muitos casos onde há muitos anos se convivem tranquilamente, por exemplo, temos uma reserva demarcada que faz fronteira com determinada fazenda. Sim, e faz 100 anos que convivem tranquilamente os indígenas e os produtores rurais. E aí acontece o quê? Existem alguns movimentos que vão ingressando e utilizam, né, dos índios, às vezes até como massa de manobra, infelizmente, né, com o aval, né, da FUNAI, com o aval, às vezes, de partes, né, da Igreja Católica, enfim. Às vezes o índio nem quer uma situação e aí alguém vai lá e infelizmente, eu já ouvi um relato de um indígena, e aqui eu não posso colocar o nome dele, inclusive porque ele nos relatou sentir perigo e preocupação, até pela segurança da família dele, né, e dos filhos, da esposa, de casos onde aqueles que se opunham ao que determinava a liderança, que no caso era uma ameaça de invasão a uma propriedade rural, acontecer represálias, violência. Você diz dentro da própria aldeia, né? Claro que a gente também, assim como a gente não pode tomar como regra, né, o proprietário rural ser o vilão, a gente não pode tomar como regra que isso aconteça dentro das tribos. Mas é algo que a gente já viu, né, já relatou, e aí ele mesmo comentou, olha, a maioria da tribo não tinha interesse que fosse feita em determinada invasão, mas com medo de represálias, aí acabou se criando, vamos dizer assim, um falso consenso, né? Sim. E aí aconteceu uma invasão. Vamos ter que invadir. E aí a gente vê ONGs, né, nos bastidores atuando, a hora que chega a invasão eles saem
para não serem Uhum. responsabilizados pelos prejuízos causados. E aí ficam os indígenas, né? Então, quando existe uma invasão indígena ou MST, qualquer situação, a principal dificuldade e talvez medo do proprietário daquela fazenda é sobre a questão dos prejuízos. Sim. Prejuízo material lá da infraestrutura da fazenda, da área rural, ou o prejuízo também da não produção naquele determinado período. Com certeza. Quem é responsável por isso? Por exemplo, quando o juiz determina a reintegração da posse e tudo mais, quem arca com esse prejuízo? Quem paga esse prejuízo ao proprietário? Ou o proprietário não recebe isso de jeito nenhum? Infelizmente, na maioria das vezes, o proprietário fica a ver navios. Por quê? Porque justamente o que eu estava tratando antes, né? Aqueles que têm condições tem algum patrimônio para responder pelos prejuízos causados, eles atuam nos bastidores e quando chega a hora de uma efetiva invasão, eles saem. E aí sobra quem? Sobra aqueles que efetivamente invadiram. No caso dos indígenas, né? Os indígenas da tribo, muitos indígenas que vêm trazidos por ônibus e às vezes alguma instituição, mas que esses ônibus vão embora e aí eles invadem e ficam só eles. E geralmente o indígena não vai ter nenhuma propriedade em seu nome, nenhum veículo em seu nome, para responder pelo prejuízo, né? E outra questão no caso do MST também, né? Muitas pessoas ali, às vezes são até foragidos, Sim. não tem nada no nome, já é um movimento sem terra, porque eles realmente não têm, né, uma propriedade para responder. Mas o MST, além de ter, existem obviamente pessoas lá, o início, digamos assim, desse movimento, mas com o tempo isso foi agregando pessoas, como você mesmo falou, foragido, ou talvez alguma situação em que o cara está se aproveitando daquele movimento para entrar numa disputa, numa invasão, né? Mas assim, o que eu queria te perguntar é assim, tudo bem, às vezes o prejuízo acaba ficando com o proprietário, mas existe alguma situação em que esse proprietário pode, por exemplo, utilizar do teu serviço, do Poder Judiciário, das situações antes da invasão, né, da área disputada, quando está sendo feita uma ameaça, uma coisa, o que ele pode fazer, então, para se resguardar e depois cobrar esse prejuízo? Então, Lucas, geralmente o que a gente orienta nossos clientes quando eles nos procuram numa situação como essa? Olha, eu vou ter a minha propriedade invadida, né, não sei se vai ser ou não, mas eu preciso me precaver. Né? Primeiro a gente entra com as ações processórias, quando é o caso, mas para prevenir os prejuízos materiais que ele vai ter, a gente sempre orienta que ele faça uma produção antecipada de provas. O que é isso? Né? Ele é uma ação que a gente chama cautelar, é uma ação que previne uma outra ação, que vem antes de uma ação de verdade, né? Que a gente chama assim, que vai condenar alguém. E essa produção antecipada de provas, para que fim? Simplesmente para fazer um laudo de avaliação do imóvel. Então nós vamos fazer um laudo constando quais são as benfeitorias que aquele imóvel tem, qual o valor delas. Aquele imóvel produz quanto? Tem, por exemplo, um pedaço do imóvel que tem plantado eucalipto. Quanto vale essa floresta de eucalipto se for ser vendida no mercado? Se os invasores chegarem lá e retirarem... E aí, qual que é a grande importância disso? Porque nessa produção antecipada de provas, eu vou citar para que participem dela todos aqueles que eu enxergo como potenciais citados numa ação que vai ser indenizatória. Então, por exemplo, eu tenho ameaça de invasão indígena na minha propriedade. Eu vou citar quem? Eu vou citar a União, eu vou citar a FUNAI, eu vou citar qualquer entidade que esteja nos bastidores e que eu consiga provar que esteja, né, organizando, né, esse atentado, né, à propriedade, para que eles participem dessa prova. E o que o juiz vai fazer nessa produção antecipada de provas? Ele vai
citar as partes, determinar que um perito faça essa avaliação, e a gente já vai entrar com a nossa avaliação de um perito competente, que faça uma avaliação séria, né? Para que seja analisada essa avaliação pelo perito judicial. E no final ele vai simplesmente homologar a prova. Ele não vai discutir quem que tem que pagar, se vai pagar, se não vai pagar. Ele simplesmente vai dizer no final, olha, foi avaliado a fazenda em X. Né? Então, a terra nua vale 10 milhões, as benfeitorias valem 5, a floresta de eucalipto vale mais 10. Por quê? Porque se depois efetivamente se concretizar o risco de invasão, eu vou cobrar dessas pessoas aquilo que já está provado que vale. Sim. Porque, convenhamos, né, é muito mais difícil eu falar que a minha propriedade tem um valor X depois que a invasão já quebrou toda a mangueira do gado, Já não vale mais, derrubou o barracão, já quebrou todo o maquinário. Na verdade, não tem como você comprovar efetivamente Exato. o que valia. E ali antes já vai ter de- provado. E ali eu pulo, quando eu vou buscar a indenização, uma grande parte do processo. Por quê? Porque aí eu passo direto para a parte de quem vai ser responsabilizado. Eu não vou mais ter a discussão de qual o valor para indenizar, só de quem vai pagar. Então, no caso de tribos ou aldeias que estão sobre a tutela da FUNAI, você pode responsabilizar, digamos assim, a FUNAI. Isso é uma discussão muito grande que, novamente, a gente depende dos tribunais darem uma resposta adequada. Por quê? Porque existem casos onde se entende que a FUNAI responde, né, solidariamente com a tribo que invadiu e causou os prejuízos. Sim. E existem entendimentos no sentido que a FUNAI não é responsável por isso. O que nos parece, né, no nosso entender, uma grande contradição, porque afinal a FUNAI ela é responsável pela tutela, né, dos indígenas, e aí quando interessa a ela ser a tuteladora dos indígenas, aí ela diz que ela, né, responde por tudo. Sim. Agora, quando é para arcar com os prejuízos que ela, inclusive, atuou para que acontecesse, né, deu as ferramentas para que aquilo acontecesse, aí a defesa da FUNAI é que, bom, o índio, né, depois da Constituição de 88, o Estatuto do Índio não prevalece mais, que ele é completamente incapaz, então ele tem capacidade, e aí então o índio, pessoa física, tem que responder. Então a FUNAI fica numa posição muito cômoda, né? Sim. E aí, claro, nós que advogamos nessa parte, a gente vem enfrentando isso e buscando alterar esses entendimentos para que, né, sejam responsabilizados aqueles que causam os prejuízos. E isso tem também a questão do MST. Tem alguém, Também. por exemplo, se o MST invade, traz prejuízos à propriedade, né? Posteriormente, em uma ação em que o juiz vai determinar que realmente foi invadido incorretamente, não era o caso da invasão, e que teve prejuízos, quem que vai arcar com ele? O Estado, no caso do MST? Não, aí é mais difícil, né, você responsabilizar o MST, porque o MST não é vinculado ao Estado, ele é um movimento independente. Né? O que acontece, o que a gente já viu algumas teses, né, nesse sentido, e que existe um fundamento jurídico para elas, é no caso de uma demora do Estado em cumprir, por exemplo, uma tutela jurisdicional. Então, o juiz determinou que fosse protegida a propriedade ou que fosse reintegrada na posse aquele que deveria ser, e aí veio o Estado e falou, não tenho efetivo, não tenho como fazer, e às vezes a pessoa fica com uma liminar em seu favor 10, 11 anos, 15, sem conseguir retomar a fazenda. Sim. Nesses casos, aí sim existem algumas teses, e a gente entende que são adequadas, mas, claro, dependem de um aval do judiciário, responsabilizando o Estado que deveria ter cumprido a ordem judicial e não cumpriu. Entendi. Mas Se não, cada caso vai ser um caso. Cada caso vai ser um caso, às vezes você vai ter que partir efetivamente para a identificação de todos aqueles que participaram da invasão e responsabilizar pessoalmente eles.
Sim. Às vezes você consegue buscar uma indenização junto ao Estado, junto à União. Então vai depender efetivamente de caso a caso, né? Você nunca está, nenhum caso é isolado de todos os outros, né? Sim. Então é isso, até para a gente finalizar nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, deixar, para você que tem alguma dúvida, deixar aí, pode ser nos comentários, a gente vai passar todas as suas dúvidas aqui pro Leonardo poder responder, e em caso de uma situação como essa, se você tem uma propriedade, tem alguma dúvida com relação à posse, à propriedade, às situações de invasões, nós temos aqui em Cascavel um escritório de advocacia especializado nessa área para poder dar todo o aparato, todo o respaldo que você precisa, juridicamente falando, nesses casos, né, Leonardo? E principalmente também, né, quando você vai buscar aí uma compra e venda de um imóvel rural, para que você saiba, né, aonde você está entrando. Isso. Não para você perder o negócio, vamos dizer assim, mas para te dar segurança de que aquela terra onde Isso. você está comprando, ela vai entregar tudo aquilo que é prometido, né? Isso E eu posso dizer eu tenho experiência nessa situação. O Leonardo faz o trabalho de assessoria jurídica para nós aqui na Venom, e existem propriedades e principalmente propriedades rurais que têm alguma documentação, talvez raramente uma propriedade rural vai ter a documentação dela 100%, a gente diz, né? Mas ter alguma penhora, às vezes um pedaço sem matrícula. Nós já deixamos de trazer um imóvel para dentro da imobiliária, colocar à disposição para venda, justamente fazendo esse estudo antes contigo, né? Então isso faz total sentido para você que também é corretor ou trabalha com imobiliária. Se vocês tiverem o tempo aí para vir aqui tomar um café, conversar com o Leonardo, nós vamos deixar o telefone dele aqui, o Samuel vai colocar para nós o telefone, o endereço aqui também do Leonardo. Se você tiver alguma dúvida, ele está à disposição para entregar esse trabalho para vocês também. E para você, até às 18, o melhor café de Cascavel, depois das 18, um bom vinho. Exatamente, já fica o convite aí. Vai ter muita gente que vai querer marcar depois das 18. Aí vira um problema de vai trabalhar só à noite. Mas então tá bom. Leonardo, obrigado por aceitar o nosso convite, por vir aqui, tirar todas essas dúvidas. Tenho certeza que agradeço. E quem assistiu aí o nosso podcast, nossa conversa, nosso bate-papo aqui, foi muito esclarecedor. Mas se surgirem outras dúvidas, como eu falei, o Leonardo está à disposição aqui. Obrigado à minha equipe, as duas convidadas de honra aí que vieram para cá, a Luana e a Heloísa. O Samuel Jess Lira, que é o nosso videomaker, editor, e o meu sócio, o Dala aqui. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.